E esse capítulo de A Força do Querer promete muitas emoções. Será que Zeca vai procurar a Ritinha pelo Rio de Janeiro? Você ficará sabendo agorinha. Mas antes de saber todas as confusões que irão acontecer nesse capítulo, já vai deixando o seu gostei nesse joinha aqui embaixo. E já vai se inscrevendo no canal para sempre receber os próximos resumos de A Força do Querer. E também eu quero que você responda a uma pergunta. Você acha que o Zeca deveria dar uma terceira chance para a Ritinha? Ou o filho de Abel deveria seguir em frente e tentar ter um novo relacionamento agora com a Geisa? Deixe sua resposta aqui embaixo junto com a cidade de onde você assiste a novela. Passa-se alguns dias e Abel e Zeca finalmente chegam a Niterói. Eles contam para Nazaré que Zeca acabou perdendo o caminhão e ela fica surpresa com o motivo. No quarto, Geisa pergunta a Abel de onde é o tal desafeto de Zeca. E ao saber que Rui é do Rio de Janeiro, a loira se diz preocupada com ele, caso Zeca se esbarre com um empresário e eles tornem a brigar novamente. Mas Abel então diz ao filho que ele está proibido de ir atrás do Rui. Mas Zeca responde que vai sim atrás de Rui, só que dessa vez ele não irá armado. Os dois terão que resolver as coisas no braço e já avisa: eu sei muito bem onde é a empresa dele e não é você que irá me impedir. Abel fica irado e ameaça dar uma surra no seu filho. Rui reclama por não conseguir falar com Marilda. E ela responde na lata: foi você que veio atrás de mim porque quis. Rui então se defende dizendo: eu só fui falar com você, eu não fui para te buscar, não fui eu quem te coloquei dentro do barco. Mas Ritinha se defende dizendo que não ia enfrentar a situação sozinha. E de tanto discutirem, eles acabam se beijando novamente. Enquanto isso, Cibele estranha o sumiço de Rui. Joyce até tenta justificar as atitudes do filho, mas Cibele garante que ele está sim diferente. A menina então chega na empresa e reclama com o pai por não ter notícias do Rui. Dantas então sugere que a filha assuma seu lugar na empresa, pois dessa forma ela estará por dentro de todos os passos de seu noivo. Ela então concorda com seu pai e ordena que coloquem sua mesa na sala de Rui. Nazaré aconselha Zeca a não seguir com a ideia de se vingar de Rui e o alerta: meu filho, são pessoas poderosas e a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Ele então responde que não tem mais nada a perder. Porém, a sua tia, com medo, insiste em dizer que ele deve tentar se estabilizar e esquecer de vez essa história. Nazaré então procura a Geisa para que ela converse com o Zeca e tire da cabeça dele essa história toda. A loira promete que irá ajudar, mas no tempo certo. Marilda liga para Rui e o avisa que Edinalva foi embora de Parazinho. Ao saber da notícia, Ritinha sugere em ficar no Rio com o Rui. Ele chega à empresa e Cibele já vai logo questionando aonde ele estava. Ele acabará arrumando uma desculpa, mas ela não acredita e diz: a verdade é que você está se esquecendo de mim. Mas ele se defende, dizendo que estava cheio de problemas relacionados à empresa. No final, ela acaba acreditando e ainda consola o seu noivo.
E Bibi vai até a casa de Caio para levar o livro que Rubinho pediu. O professor a apresenta a eles e eles se encaram. Caio pergunta como o casal se conheceu e Bibi diz que foi desde o primário e que Rubinho era o cara que sabia encantar e segurar a mulher. E ainda diz: o cara não nasce com esse dom. Depois que a gente se encontrou, não teve mais pra ninguém. Bibi volta para casa enfurecida ao ter ficado cara a cara com o Caio. Simone acha estranho o vestido de Ivana e ao abrir se assusta ao ver que a prima amarrou uma faixa nos seios. Ivana se justifica, dizendo que não gosta que fique marcando, e alega que o vestido é muito justo. Ela então questiona a prima se não há nada nela que ela queira esconder. E Simone diz: claro que sim, mas o seio não. E ainda diz: Ivana, você é mulher, você tem que ter peito. E Nazaré novamente aconselha Abel a se acertar com o Zeca. Mas ele diz: não me venha colocar panos quentes não. Ela então lembra que por motivos menores, Abel já se envolveu em grandes confusões. Mas ele se defende dizendo que era muito novo. Nazaré então lembra: Você era mais velho que o Zeca. E ainda diz: eu só estou falando dessas coisas para você se lembrar de tudo que você já fez e entender o sentimento do seu filho nesse momento. Abel então corre no quarto atrás de Zeca e pede ao filho um abraço e o aconselha: meu filho, tira essa ideia de sua cabeça. Seu pai só está querendo o seu bem. Mulher nenhuma vale a sua liberdade e o seu sossego. Zeca demonstra entender o pai. Porém, ele sai e vai atrás de Rui. E ao encontrá-lo, ele acaba direcionando um soco bem na fuça do empresário. Antes que Rui reaja, ele continua com as agressões. Amaro vai tentar separar a briga, mas também acaba sendo agredido pelo Zeca. O rapaz está irado e só se controla quando um segurança aponta uma arma para ele, ordenando para que ele pare. É nesta hora que Zeisa também aparece. Ela então imobiliza o segurança e toma o controle da situação. O segurança reclama da atitude da moça que diz: isso aqui não é uma delegacia e é lá que se resolve ocorrência. Nessa hora, Amaro diz que todos deverão ir para a delegacia, porque ele quer ver o Zeca sendo preso. Geisa, perspicaz como sempre, dirá: vamos para a delegacia sim, afinal, deve ter um motivo para essa agressão, e lá que esses motivos serão revelados, para que assim seja divulgado nos jornais e revistas. E vale lembrar que se isso acontecer, todos saberiam do caso do Rui com a Ritinha. E então Rui, percebendo o perigo de ter o seu caso divulgado, acaba dizendo que não quer ir para a delegacia. E ordena aos seguranças que não falem nada para ninguém e ainda diz: Tá tranquilo, não foi nada. E essa história acaba aqui para sempre. Amália então aconselha o seu amigo a contratar um segurança. Depois disso, Geisa pergunta a Zeca: você tem ideia do que você poderia ter acontecido? O que poderia ter acontecido comigo? E Zeca, ainda cego de raiva, diz: eu fiz o que um homem com vergonha na cara deveria fazer. Ela então replica: um homem com vergonha na cara pensa em tocar a vida para frente e nunca mais pensar naquele povo. Ele então se enfurece e pergunta: e quem falou que eu quero pensar nesse povo? Eu perdi meu caminhão por causa daquele cara.
Foi só por isso que eu fui atrás dele. Mas Geisa então deixa claro ao rapaz que não está o acompanhando em consideração a ele, mas sim a sua tia. E Cibele estranha a demora de Rui e fica preocupada, pois nem mesmo o Amaro atende o telefone. E após um tempo, Rui e Amaro chegam ao coquetel e a família de Rui logo questiona o que houve com ele. O rapaz dá uma desculpa de que foi um morador de rua que o atingiu sem motivo. E enquanto isso, Abel se lembra sobre a profecia do índio e diz que Ritinha é o perigo que vem da água. Ele diz que tem medo que o filho queira continuar essa briga. E Nazaré diz que Zeca só está com raiva e que é compreensível o motivo dele. Amaro aconselha Rui a ficar esperto, pois ele acredita que Zeca sempre estará em sua cola. Rui então diz que queria entregar Ritinha de volta e diz que a morena é uma chave de cadeia. E Silvana pergunta a Joyce sobre a conversa que ela teve com a Irene. Joyce alega que a moça apenas lê tudo sobre ela e que queria abajular. Silvana então alerta a desconfiar de pessoas que chegam forçando simpatia e amizade. Joyce então diz que já está acostumada com as pessoas se sentirem íntimas dela. Mas Silvana novamente aconselha: eu sei que a vaidade é o seu ponto fraco, mas por favor, não dê muita intimidade não. Não coloque ela dentro de sua casa. Eu conheço bem, ela é oportunista. Joyce então diz ter achado Irene bem simpática. E Marilda chega ao rio e Rui a pede para que ela passe um endereço de Ritinha para o Zeca. Ele deixa claro que não ficará com Ritinha e a pergunta: e com quem ela ficará? Vai ficar jogada pelo mundo? Ela é sua amiga. Tenta ver o bem dela. E é aí que Marilda liga para Zeca e avisa que está com o endereço de Ritinha. Ele ficará em choque. Marilda também revela que a moça está arrependida. Mas Zeca é bem firme em dizer que não quer mais saber dela e pede: não me liga mais. Marilda chega à casa de Ritinha e elas celebram. Ao ser questionada sobre o paradeiro de sua mãe, Marilda diz não saber onde ela está. A moça ainda conta que o Rui a pediu para que ela ligasse para Zeca. Ritinha diz que não vai ligar para Zeca, pois ele não iria acreditar nela. Marilda então pergunta: então o que você vai fazer? Porque o Rui garantiu que vai casar com a noiva dele. E então Ritinha responde: não vai não, eu tenho certeza que ele não vai. E ainda, Bibi vai até a empresa de Caio. Ela invade a sala e já chega questionando: qual é a tua, hein, Caio? Você quer tumultuar o meu casamento? É esse o seu foco? Ele até tentará se fazer de desentendido, mas Bibi é bem direta e diz: não se faça de besta, você não sabe do constrangimento que você me fez passar hoje cedo. Caio então responde: eu evitei um constrangimento? Você não queria que eu respondesse pro seu marido, que a gente já se conhecia, né? Eu fiquei sem reação. Bibi então ironiza e diz: se você quer se vingar, se vingue de mim. Caio então questiona: me vingar? Me vingar do quê? Eu não tenho nenhum motivo para me vingar de você. Você não me fez mal nenhum, fez? Ele então vai se vangloriar, dizendo que foi até bom o tempo que ele passou fora do Brasil. Bibi então vai debochar, dizendo: é por isso que você tá sozinho até hoje.
Caio se defende dizendo que é por opção e que ele nunca teve como prioridade viver ao lado de alguém. Bibi vai dizer que sabe bem disso e comemora ter percebido isso há muito tempo, por isso que ela largou dele. A moça ainda vai acusar de que Caio estaria especulando se ela teria o traído. Ele nega e diz que não precisa especular, porque ele mesmo viu. Nessa hora o clima fica tenso e Bibi pergunta o que ele tinha visto. E então o Caio revela: naquela noite, na nossa última noite, eu segui você e eu vi você e o seu garçom. Bibi enfurecida diz: meu garçom não, meu homem. Eles ainda trocam farpas, mas são interrompidos pelo toque do telefone. Caio atende e é a Heleninha. Porém, ele finge estar falando com alguma mulher para tentar atingir a Bibi. Ao desligar o telefone, ele ainda vira para a moça e diz: bem, Bibi, solteiro sim, sozinho nunca. Mas Bibi diz que não tá nem aí pra vida que ele leva. E que ela tem tudo que sempre quis. E deixa claro que não irá permitir que ele destrua tudo que ela construiu. E então ele perde a paciência e diz: se você fosse alguma prioridade na minha vida, eu sinto muito, mas você não é. Ela então o pede: então esqueça que eu existo, finge que nunca me conheceu. E ele debocha dizendo: nunca me pediram um favor tão fácil. Bibi, antes de sair, ela ainda pega o celular de Caio e arremessa na parede. Ritinha acredita que Rui estava caidinho por ela, mas Marilda diz que ela deve voltar para Parazinho, pois teme que Rui a abandone sozinha no Rio de Janeiro. Ritinha então diz: ele não me abandona mais não. Marilda então diz: quem gosta de você de verdade era o Zeca, eu duvido que ele tinha te esquecido. E ainda aconselha: liga para ele e pede perdão. Ela ainda se disponibiliza a ligar e a lembra: eu estou indo embora amanhã, pense nisso. Zeca conta para Abel sobre o telefonema de Marilda. E o pai de Zeca logo desconfia de algum plano de Ritinha. Zeca quis que queria falar era com Marilda, para falar umas verdades que estão entaladas na garganta dele. Mas Abel o aconselha a se afastar de tudo que envolva a Ritinha, pois dessa forma ele vai acabar caindo na rede da sereia novamente. Nazaré diz que tem medo que Zeca vá atrás da moça, com o intuito de vingança. Geisa explica para Vitor o motivo de ter deixado ele sozinha de uma hora para outra. Ele está chateado, mas a moça tenta reverter a situação. Vitor reclama que a única prioridade de Geisa é a polícia, e a moça nega e diz que falta confiança entre os dois. Ela então consegue melhorar o clima entre eles e o casal se beija. Ritinha questiona Rui sobre o que ele pediu para a Marilda. Ele então a lembra que irá se casar e diz: eu não vou mais ter tempo para vir aqui te ver toda hora. Eu sempre te deixei claro que desde o começo. Então você não pode dizer que foi enganada. Ela então pergunta: queres mesmo que eu vá embora? Rui então responde que não há outro jeito e sugere: bem, agora que o Zeca veio pra cá, você não corre mais risco, que nem lá em Parazinho. Ritinha então aceita, mas os dois acabam se beijando novamente. E Joyce conversa com Ivana sobre o encontro que ela terá depois da aula.
e aconselha a filha a vestir uma roupa mais sexy, mais feminina. Ivana então pergunta: "Você não desiste, né?" E Joyce responde: "Eu sou tua mãe, eu nunca vou desistir de você." Ivana então pergunta à mãe sobre o que ela faria se tivesse que ir a um evento vestida da forma em que está vestida. E Joyce é bem direta na resposta: "Eu nem sairia de casa dessa forma." E é neste momento que a filha se defende e explica: "Pois é exatamente assim que eu me sinto quando você compra essas roupas para mim." E Irene se insinua para Eugênio. Ele fica tímido com o comportamento da moça. E antes de sair da sala, a dissimulada coloca o seu celular na cadeira, para fingir ter esquecido e assim Eugênio ter que procurá-la. Rui garante para Amaro que está tudo certo para a partida de Ritinha, e eles comemoram. Ivana se encontra com o Cláudio e eles conversam animados. E ao pintar um clima, eles se beijam. Tudo vai bem, até que Ivana se incomoda ao sentir que Cláudio tocou em seus seios. Ela então interrompe o beijo e ele diz: Você é complicada, hein? Mas eu gosto de você mesmo assim." E nesta hora, ele tenta a beijar novamente. Porém, ela arranja uma desculpa e se despede do rapaz. Ao chegar na casa, ela encontra Simone, que a questiona como foi o encontro. Ivana diz ter sido bom, porém se incomodou quando o rapaz começou a descer com a mão. Simone não entende o problema. Ivana explica: "Eu faço de tudo para não lembrar que eles existem e eu não gosto que toquem neles." Simone então é direta e diz: Eu tô começando a pensar que você precisa de ajuda psiquiátrica." E ainda questiona: "Como é que você rejeita uma parte do seu corpo? É errado." Ivana então responde: "Eu rejeito mesmo, eu nem sinto que são meus." Simone vai até achar que trata-se de uma brincadeira, mas a prima negará e pedirá para parar com o assunto. E Rui leva as passagens e as malas para Ritinha e diz que ela pode levar tudo o que ela quiser, além de entregar também uma boa quantia em dinheiro. Ele então pergunta: "Cadê a Marilda?" Ritinha então responde: "Ela já foi." Rui se assusta e pergunta: "Como assim já foi? Por que ela não te esperou?" A moça então responde: "Simples, eu não vou mais não, eu não posso ir mais." Rui então pergunta: "Que brincadeira é essa, Ritinha? Você vai sim, por bem ou por mal." E é nessa hora que a moça mostra o teste de gravidez e diz: "Eu tô grávida." E enquanto isso, Rui pergunta se aquilo seria uma brincadeira. E Ritinha nega e ainda diz: "O filho é teu." Rui pergunta onde ela conseguiu o teste. E a sereia diz que ao se sentir mal, acabou pedindo para que a Marilda fosse na farmácia comprar. Rui então afirma que isso seria mais um motivo para que ela voltasse para Parazinho. E ainda pergunta: "O que você vai querer ficar fazendo aqui, grávida? Você deveria ter tomado mais cuidado." Ritinha então lembra o rapaz que era ele que sempre a procurava e que sempre ficava indo atrás dela. Mas Rui se defende, dizendo que a moça poderia muito bem ter dito que estava se casando e poderia ter respondido por bilhete. E então Ritinha ordena que ele encontre uma saída. E na maior cara de pau, Rui a pede que ela tire o bebê. Mas logo de cara, a sereia nega
e diz que não faria uma coisa dessas. E então Rui vai dizer: Você quer ferrar com a minha vida? Não quer tirar não? Não tira, mas não vai pensando que eu vou assumir, porque eu não vou. E aqui você também não fica? Ela então pergunta para ele onde ir, pois ela não tinha mais ninguém na vida. Rui então diz para que ela pense bem na proposta. É pegar ou largar, e se largar, esqueça que eu existo. Por isso eu te falo, volte para Parazinho. Ritinha então conta para Marilda sobre a conversa caliente com o Rui. Marilda, preocupada com sua amiga, questiona: E se ele sumir, você vai ficar aí sozinha? Mas Ritinha já tem um plano na cabeça e diz: Some nada, e se sumir, eu vou na rádio e falo o nome dele. Marilda então diz que ainda acha melhor Ritinha procurar o Zeca, pois acredita que ele poderia a perdoar. Mas a sereia já diz que é impossível ele a perdoar, e ainda afirma: Você tá de prova que eu nem traí ele, mas eu sei que deu a parecer. Eu só entrei no barco para fugir dos tiros e da brabeza dele. Elas então se despedem e Marilda agora sim vai embora. Edinalva surpreende Abel no Rio de Janeiro e questiona: Cadê minha filha? Ele diz não saber, mas ela ameaça: Eu não arredo o pé aqui enquanto não me derem a conta de Ritinha. Abel aconselha que ela vá procurar com Rui. E então Edinalva pergunta o que Zeca fez com Ritinha. Mas Abel defende o seu filho. Mas foi ela que fez o malefício a ele. Eles seguem discutindo e Nazaré interrompe a discussão e coloca o Abel para dentro. Edinalva conta para Cândida sobre a confusão lá em Parazinho e diz que acredita que Zeca tenha feito algo com Ritinha, pois a sua filha nunca deu mais notícias. Cândida então pergunta: Não é melhor você ir atrás do homem que fugiu com ela? Porém, ela não sabe onde o encontrar. Edinalva garante que não vai embora enquanto não encontrar a sua filha, mesmo que não tenha onde ficar. Cibele procura Rui e pergunta o que estaria acontecendo. Ele tenta dar uma desculpa, mas ela não acredita. Ela reclama de estar cuidando de todos os preparativos do casamento sozinha e que nem mesmo na empresa ele está indo direito. Ela então pergunta se ele está arrependido de casar. Você tem certeza mesmo que quer se casar comigo, né? Porque parece que não quer. Rui então fica sem dar a resposta e ela sai meio cabisbaixa. Dantas estranha a quantidade de passagens reservadas por Rui e fica com uma pulga atrás da orelha. Abigail diz que não tem justificativas para as reservas e, ao ser questionada sobre como foram aprovadas pelo financeiro, ela diz: Foi o Amaro, amigo do Rui, que autorizou. Dantas então vai atrás de Rui e questiona para quem ele comprou as passagens. Rui diz que foi para o Amaro e Dantas desconfia. E Silvana se encontra com Irene e a questiona sobre a presença dela no coquetel da família. Ela então alerta: Você fica longe do Eugênio e da Joyce. Irene a questiona qual o problema e, sem pensar duas vezes, Silvana diz: Será que você não pode ver nenhum homem fragilizado que já quer dar o bote? Ele é o meu cunhado. Cai fora, ou eu vou ser obrigada a contar umas historinhas que eu sei a seu respeito. Ameaça a Silvana. Porém, Irene contra-ameaça dizendo: Bem, se estamos falando de revelações, eu acho que as minhas vão causar muito mais impacto, pelo menos com seu marido.
Ao ser questionada sobre o que ela estava falando, a vilã responde: "O Rio de Janeiro é uma ervilha", e se retira. Logicamente que ela estava falando dos bingos clandestinos que Silvana frequentava. Ivana é ríspida com Cláudio e Simone alerta: "Mas desse jeito você não vai conseguir segurá-lo." Simone então questiona sua prima se ela gostava de mulheres. Mas Ivana desconversa e diz: "Mas você tem cada ideia." Simone a tranquiliza dizendo: Eu não vou ficar chocada não, mas eu só quero entender." Ivana insinua que a pergunta da prima é porque ela não quis acompanhar o affair no mergulho. Mas Simone diz que é por tudo, não só por isso. Ela diz: "Poxa, você não se entende mais nem com o seu próprio corpo. Isso não pode ser normal." Então ela pede: "Se abre comigo, Ivana." Mas Ivana diz: Não, eu não gosto de mulheres, mas eu não sei o que eu sou." E após um tempinho, Cláudio, em uma conversa, diz a Simone que está cansado dessa situação e que está fora. Ivana dirá à prima que não irá procurá-lo. E Joyce lamenta as atitudes de Ivana, e ela se sente muito rejeitada por sua filha. Zuleide tenta acalmar e diz que é normal os filhos crescerem e mudarem completamente o seu estilo. Joyce então olha as fotos de Ivana ainda criança e começa a chorar, pois ela tinha praticamente projetado um futuro perfeito para sua filha. Ivana então se olha no espelho e novamente sente nojo de si mesma. E enquanto isso, Zeca pergunta a Geisa se ela pensa em se casar com o Vitor. Mas ela diz que ainda é muito cedo para pensar em casamento. Porém, Vitor chega a uma festa surpresa organizada por Geisa. E depois do flagra que Geisa deu em Vitor, Zeca pergunta para ela se ela ainda pensa em se casar com o moço. Mas ela diz que ainda não sabe se pensa nesse assunto. E enquanto isso, Vitor chega a uma festa surpresa na casa de Geisa. Ela então o chama para o quarto para uma surpresa. E ao chegarem lá, ele se depara com uma grande mala em cima da cama. Ele pergunta do que se tratava, e Geisa é bem direta em responder: "São suas malas, e aproveita e leva essas fotos e coloca no teu álbum." Vitor então vê as fotografias que eram as provas de sua traição e pergunta quem a mostrou isso. Mas Geisa é bem direta: "DR agora não, eu quero que você vaza da minha vida." Ele sai com suas malas sem falar nada, e Cândida pergunta o que está acontecendo. Geisa então responde para todos ouvirem: "A festa continua, só mudou o motivo, eu tô solteira." Amaro liga para Rui e avisa que Ritinha está irredutível. Ele pergunta se Ritinha quer prejudicá-lo, e ela diz que não, mas que não vai tirar o filho. Amaro então pergunta: "Você está gostando do Rui, né?" Mas ela nega. E Nazaré conta para Zeca que Edinalva veio até o rio atrás de Ritinha. E o Zeca já começa a ficar meio pensativo. E Rui conta para Zuleide sobre Ritinha. Edinalva vai até a empresa atrás de Rui. A Abigail então avisa que o Rui não está, mas que ela poderia deixar a carta com ela, que ela mesma entregaria. Porém, Dona Edinalva se recusa. Abigail então arruma uma desculpa, dizendo que Rui viajou em lua de mel.
e ela acredita que seja com a Ritinha e já se anima. Ela conta para Abel do casamento. Enquanto isso, Rui termina de explicar a sua situação para Zuleide. E ela pergunta se ele gosta de Ritinha, mas ele nega. Eles são interrompidos por Eugênio, que pede para falar a sós com o seu filho. E o questiona sobre a irresponsabilidade que o filho está tendo com a empresa nas últimas semanas. Rui tenta se desviar, dizendo que é apenas há muita pressão e que Cibele fica muito em cima para resolver as coisas do casamento. Eugênio então diz que isso não pode ser uma desculpa para um cargo tão grande quanto o que o filho ocupa. Rui então promete que irá resolver esse assunto. Zuleide então aconselha Rui a se abrir com o pai, mas ele diz que não tem jeito, ele não falaria sobre o assunto. Zuleide então pede o endereço de Ritinha e diz que irá resolver o assunto sozinha. E Abel conta para Zeca que Ritinha acabou se casando com o Rui. Porém, ele fica meio confuso com a história. Afinal, Marilda o ligou dizendo que a ex-esposa estava arrependida e que queria voltar com ele. E ele então promete dar o troco em Ritinha. Enquanto isso, Abigail contará para Cibele sobre a visita de Edinalva. Quem chega na empresa neste momento é Rui, que também é avisado sobre a visita vinda de Parazinho. Cibele diz a Rui que não irá mais cobrá-lo sobre as coisas do casamento e que entende que tem muitas coisas da empresa para resolver. Zuleide chega à casa de Ritinha e avisa: Eu vim de parte do Rui. E ela complementa com uma pergunta: Com quantos meses você está? Espontânea como sempre, Ritinha diz que não sabe. Afinal, o teste de farmácia não fornecia esta informação. Zuleide então pergunta sobre o fato da Ritinha ser noiva, e a sereia responde: Era até ele atrapalhar o meu casamento. Zuleide então pergunta se por acaso o filho não poderia ser do ex-noivo. Ritinha nega e pergunta: Onde você está querendo chegar com isso? A babá tenta até defender Rui, mas Sereia já avisa: Eu não levei ele pelo braço para se deitar comigo. Ele foi porque quis. E isso ele não te contou, né? Zuleide então responde: Mas nós vamos resolver isso agora. O que você quer do Rui? Me diga de uma vez que eu resolvo isso com ele. E eu garanto que você não terá prejuízo nenhum. Mas por favor, vá embora. Mas Ritinha ignora tudo que foi dito e dá as costas para ela. E Ivana pergunta para Zuleide se a babá acha que ela também gostaria de mulheres. Zuleide se surpreende com a pergunta e questiona se Ivana gostava de alguma mulher, mas a Ivana negará.